olhar para um espaço tão inspirador e especial e perceber que eu não sou o único é uma sensação que eu nunca tinha tido de verdade até hoje. Eu nunca tinha visto ninguém com a mesma cor da minha pele sentar numa mesa de reuniões comigo. E vocês me fizeram acreditar que é só uma questão de tempo. Esse é um dos vários depoimentos que eu escuto todos os dias dos jovens que trabalham comigo. Nessa minha curta trajetória, eu já vi muita gente desistir dos sonhos por causa da cor da pele, por causa da idade, por ser mulher, ou até pelo curso que fez na faculdade. E você? Já desistiu de algum sonho por causa desses rótulos? Eu tenho aprendido na prática a importância e a dificuldade de romper com esses rótulos. Eu, como mulher, filha de nordestinos que batalharam muito na vida, já tinha um caminho traçado para dar certo. Ou ia ser médica, ou ia ser advogada. Então, imagina a felicidade dos meus pais quando eu falei que ia fazer psicologia. No imaginário deles, assim como acho que de muita gente até hoje, ou ia morrer de fome, ou essa faculdade não ia dar em nada. E naquela época eu ainda não tinha muita consciência, mas foi o início de um processo de eu entender como eu lidava com as expectativas das outras pessoas. O quanto das minhas decisões, de fato, eram minhas, ou eram decisões para agradar os outros. E eu precisava mostrar para as pessoas que, mesmo fazendo psicologia, eu podia dar certo na vida. Então, eu comecei a trabalhar desde o primeiro ano de faculdade, e foi no Recursos Humanos que eu encontrei meu espaço. Eu sempre gostei muito de trabalhar com pessoas e apoiar elas a enxergar o que elas tinham de melhor. Aliás, foi isso que me levou para a psicologia também. E quando eu escolhi o Recursos Humanos, também foi para apoiar esses processos dentro das organizações. E esse caminho, durante muito tempo, fez sentido para mim. E deve ter sido por isso que algumas situações que eu tinha vivido foram tão difíceis de eu enxergar. Eu ouvia coisas como: nossa, você é tão novinha, incompetente, parabéns, viu? Ou: eu achei que você era daquelas psicólogas que abraça a árvore, mas me surpreendi. Aí eu não sabia se eu ficava em silêncio ou se eu agradecia, porque as pessoas falavam isso com um tom de elogio. Mas o que a minha idade, o fato de eu ser nova, tinha a ver com fazer um bom trabalho? Ou por que pessoas mais jovens não podiam ser chefes de pessoas mais velhas, ou ocupar cargos mais altos? E o fato de eu ser psicóloga? Quantas vezes eu já não fui questionada sobre a minha capacidade analítica ou de entender de negócios, porque eu vim de uma área de humanas? Então, foi muito difícil eu enxergar e perceber que tudo isso eram rótulos. E, principalmente, não foi rápido saber como romper. Quando eu trabalhava numa grande multinacional, eu cuidava do programa de estágio. E eu sempre gostei muito de trabalhar com jovem, apoiar eles a enxergar suas motivações, seus sonhos, o porquê que eles estavam ali. Mas, ao mesmo tempo, o processo seletivo me intrigava muito. Eu não entendia por que a gente tinha que ter uma idade limite para se inscrever. Ou por que a gente só aceitava administração e engenharia para umas posições. Ou porque só a faculdade A e B eram boas o suficiente. E foi questionando essas situações que eu consegui questionar os meus próprios rótulos. Eu fui me conscientizando que não é porque eu tinha 22 anos, e muitas vezes era a mais nova de uma sala de reunião, que a minha opinião não podia ser ouvida. Não era o fato de eu ser mulher que permitia que as pessoas me interrompessem enquanto eu estava falando. Então, de novo, não vai ser fácil e não vai ser rápido romper com esses rótulos. Porque eles estão muito enraizados na gente. Desde que a gente nasce da maternidade, já sai com kit rótulo para o resto da vida. Mas nessa época eu não queria pensar muito sobre isso, e eu achava que o meu incômodo vinha muito mais porque eu trabalhava com processo seletivo. Então eu resolvi mudar e trabalhar com treinamento e desenvolvimento numa consultoria. E aí eu cuidava desde os programas de desenvolvimento dos trainees até os programas de liderança dos diretores das organizações.
todos os dias eu me desafiava muito, eu aprendi alguma coisa nova, mas aquela pulguinha do incômodo continuava lá. Eu ia em várias reuniões com clientes muito diferentes e muitas vezes eu era uma das únicas mulheres na sala. E mesmo as mulheres que estavam lá, não eram elas que tomavam as decisões finais. Eu perdi as contas de quantas vezes eu fui elogiada pela minha capacidade de entender de business, mesmo sendo psicóloga. Não foi rápido romper com esse processo, mas nessa época eu precisava dar certo na vida. Então eu deixava isso de lado e focava no sucesso. Mesmo que nessa época eu não soubesse muito bem o que era sucesso para mim. Mas eu olhava para o lado e os meus amigos do colégio estavam ganhando muito dinheiro no mercado financeiro, ou viajando o mundo, ou super felizes nas escolhas que eles tinham feito. Ou pelo menos era isso que as redes sociais insistiam em me mostrar todos os dias. E nessa época minha vida estava toda certa, né? Eu tinha um emprego legal, eu ganhava bem, eu sabia onde eu ia estar daqui 5 anos, aquela pergunta clássica de processo seletivo. A vida estava toda certa, se na verdade não tivesse toda errada. Todo dia eu já acordava irritada. Era irritada com os projetos, era irritada com o RH, irritada com os pássaros, com o vento, com tudo. Estava irritada com tudo. Mas, na verdade, eu não queria enxergar o que estava acontecendo. Eu não via mais sentido no que eu estava fazendo. Eu não via mais sentido no meu trabalho, na forma como eu estava fazendo. Então, eu resolvi parar de ficar irritada e fazer alguma coisa. Como parte desse meu incômodo vinha do trabalho, eu resolvi tirar um tempo para estudar e fazer uma especialização nos Estados Unidos. Algumas pessoas vão interpretar isso também como fuga, mas aí já é outra história. E quando eu decidi ir para os Estados Unidos, eu tive 3 grandes aprendizados. O primeiro deles, se você está com medo, vai com medo mesmo. Eu não sabia se ia dar certo, se era o melhor momento de sair do Brasil naquela época, se eu ia ter emprego quando eu voltasse. Eu parei de ficar pensando e se, e resolvi fazer. Eu conversei com muita gente que já tinha morado fora do país, eu pesquisei muito sobre os cursos que eu queria fazer e eu me planejei financeiramente. E mesmo com medo, eu resolvi me jogar. E chegando lá, eu tive o meu segundo grande aprendizado. Mudar não é fácil e não é indolor. Eu cheguei num dos piores invernos dos Estados Unidos. Eu morava num apartamento com um pouco mais de 10 metros quadrados. E todos os dias era um mix de sentimento, de frustração, de não conseguir dar conta, de solidão. E o que me segurava todos os dias era ter a consciência que aquela decisão tinha sido minha. E lá, todos os dias, eu também tinha novos rótulos para romper, como o da latina, que só estava lá por diversão. E não foi fácil lidar com esse processo lá também, mas com o tempo eu fui me adaptando, conhecendo novas pessoas, estudando, indo em vários eventos. Em um desses eventos foi organizado por brasileiros que estudavam fora do Brasil, e o foco do evento era mostrar por que aqueles brasileiros deveriam voltar e transformar o país. E foi a primeira vez que eu entrei em contato com pessoas da política e da gestão pública que, de fato, me inspiraram, que, de fato, estavam colocando a mão na massa pelo nosso país. E aí eu saí de lá com um baita sentimento de transformação, de querer voltar e fazer alguma coisa diferente. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu tive o meu terceiro grande aprendizado. Nem tudo são flores e nem sempre se ganha uma Copa do Mundo. Eu voltei no meio da Copa de 2014 e a minha sensação é que minha vida era um grande 7-1. Eu encontrava os meus amigos, eu saía com os meus familiares e era sempre a mesma pergunta. E aí, o que você está fazendo? E aquela frustração de não saber o que responder, mas com uma certeza de que eu não queria fazer qualquer coisa. Eu queria fazer algo que, de fato, fosse transformar o país. E aí, se eu queria transformar, não adiantava ficar sentada lá no sofá da minha casa. Eu tinha que fazer alguma coisa. Então, foi uma época que eu conheci muita gente. Eu tomei muito café. Sexta-feira era o dia sagrado do café.
Eu conheci muita gente do impacto social, empreendedor, amigo de amigo, li muito sobre o terceiro setor e fiz trabalho voluntário. Mas sempre batia aquela crise existencial. Será que eu tomei a decisão certa? Será que eu não deveria estar na consultoria ganhando dinheiro? Então, de novo, mudar não é fácil. Eu precisei ter muita paciência quando as oportunidades não vieram. Eu precisei conhecer muita gente que também estava passando por esse processo de mudança e me planejar financeiramente para o futuro. Foi um processo de 9 meses. Praticamente uma gestação de uma nova vida que eu escolhi para mim. E uma coisa muito importante foi perceber que durante muito tempo eu quis negar a minha trajetória. Eu quis negar todo o meu passado com recursos humanos, porque eu achei que se eu quisesse transformar o país, tinha que ser com alguma coisa totalmente diferente. Mas foi olhando para o passado que eu consegui mirar para o futuro, e aí meus caminhos foram ficando mais claros. Em meio a esses milhões de cafés, eu conheci a Joyce Toyota, que é fundadora do Vetor Brasil, e ela me falou: eu estou fazendo essa organização, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se ela vai existir daqui a um mês, mas eu preciso muito de alguém que entenda de pessoas. Você topa fazer isso junto comigo? E cá estou, empreendendo o Vetor Brasil, com a certeza absoluta que a gente já está transformando o Brasil. Com uma rede de pessoas que são engajadas e são diversas e transformam o setor público por dentro. Hoje o nosso principal programa é um trainee de gestão pública, que a gente atrai, seleciona e desenvolve pessoas que vão trabalhar em secretarias estaduais e municipais pelo Brasil inteiro. São mais de 30 mil inscritos e centenas de pessoas espalhadas por todo o Brasil. E hoje eu consegui criar um processo seletivo que quebra todos os paradigmas que eu tanto questionava do mercado. A gente não tem idade limite, não tem curso específico e não precisa vir da faculdade A e B. Para a gente, o que é importante é o potencial que cada um tem. Hoje a gente tem trainee de 22 a 34 anos, de biologia e engenharia, do norte ao sul do país. E a gente também fez ações afirmativas para a questão racial. Porque se as pessoas têm oportunidades diferentes e partem de pontos de partida diferentes, isso tem que ser levado em conta. Ter equilíbrio entre homens e mulheres também já foi uma questão. E hoje 55% da rede são mulheres. As pessoas trans terem o direito de utilizar o nome que elas escolheram para si é o básico. E hoje, quando eu olho para os nossos programas de formação, eu tenho certeza que a gente já está desenvolvendo as pessoas que estão transformando o país. Seja dentro da gestão pública ou onde elas estiverem. Porque essas trajetórias não vão ser lineares. Cada um vai encontrar a sua forma e o seu caminho. No dia 31 de dezembro de 2015, eu estava passando Ano Novo com os meus pais na praia e uma trainee me ligou. Tâmara, eu vou desistir do programa. Isso não tem nada a ver comigo, eu fiz engenharia, trabalhar com gestão pública não tem nada a ver, e eu tenho pavor de falar em público, e semana que vem tem a formação. Eu vou desistir. A gente conversou bastante, e ela resolveu se desafiar. Hoje ela trabalha no governo, com projetos super inovadores, e as palestras fazem parte do dia a dia dela. Foi preciso ajudar ela a romper com esse rótulo para ela enxergar um potencial que sempre teve lá. Novos rótulos vão ser criados todos os dias. E a gente vai precisar ter muita atenção para conseguir rompê-los. Vai ser uma luta diária. Na minha trajetória, foi muito importante conhecer outras pessoas, ouvir pontos de vista diferentes, ter paciência e romper com esses rótulos. Como diria o jovem do começo, é só uma questão de tempo. Hoje eu acordo todos os dias com a missão de que mais pessoas rompam esses rótulos que foram impostos a elas. E enxerguem o potencial transformador que tem em cada um. Que afinal é transformando a gente mesmo que a gente vai conseguir transformar o mundo. Hoje, para muito além de uma mulher, psicóloga, com menos de 30 anos, empreendedora, eu sou o que eu nasci para ser.
eu mesma. Consciente que todos os dias eu vou ter novos rótulos para romper. E você? Qual rótulo que você vai romper hoje? Obrigada.